Um dos meus algoritmos preferidos é a busca binária, que é um algoritmo muito interessante que é utilizado para achar de uma forma muito rápida um determinado elemento numa lista ou num vetor quando esses elementos já estão ordenados. A gente já viu algoritmos de ordenação, então a gente pode ordenar a lista e depois fazer a busca nessa lista onde os elementos estão ordenados. Como que a gente poderia levar isso em consideração para ter um algoritmo bem eficiente, tá? A gente viu que a busca sequencial não é muito eficiente, né? Naquele exemplo que a gente viu de uma lista telefônica com 2 milhões de elementos, ter que ficar percorrendo todos os elementos ali sequencialmente faz demorar muito tempo, ninguém aguentar esperar uma busca dessa numa lista telefônica, né? Então, a gente poderia levar em conta o fato de que a lista está ordenada e daí achar as coisas de uma forma mais rápida, né? Como que a gente poderia fazer isso, né? Vamos pensar no algoritmo da busca binária. O objetivo aqui, então, é localizar um elemento X, vamos supor que é um número, numa lista de números, né? Considere, então, o elemento M do meio da lista, né? Eu estou falando aqui em números só para simplificar, mas podia ser uma lista de CDs, uma lista de times do Campeonato Brasileiro, uma lista de qualquer coisa, né? Vamos pensar em números só para ficar mais fácil. Então, supor que M é o elemento, tem uma lista aqui, e eu pego o elemento bem do meio da lista, né? E eu estou procurando por o X. O que eu posso fazer? Ó? Tem 3 casos. Se X é igual a M, daí pronto, eu já achei o elemento X, é só eu dizer que o X está nessa posição aqui, M da lista, né? Por outro lado, pode ser que X é menor que M. Se X for menor que M e a lista está em ordem, significa que o X está aqui na primeira metade, na metade da esquerda dessa lista, eu posso jogar fora a parte da direita e refazer a busca binária só nesse pedaço na primeira metade aqui da esquerda, né? E o terceiro caso é que X é maior que M. Se X é maior que M, como a lista está em ordem, quer dizer que o X está à direita, está na segunda metade aqui da lista, tá? E eu posso ir repetindo esse processo até que o X seja encontrado, né? Então, começo com a lista completa aqui, daí comparo com o meio. Daí, cada iteração eu jogo metade da lista fora. Então, vamos supor que joguei fora esse pedaço, daí eu fico só com esse pedaço. Daí eu olho só para esse pedaço aqui. Comparo com o elemento ali do meio, o X do meio, por exemplo, se X for maior, daí eu pego só esse pedaço, divido por 2 de novo, depois divide por 2 de novo. Vai dividindo por 2 até que um momento, ou eu acho o elemento, ou eu chego num momento que a lista ficou vazia. Eu fui dividido tanto por 2 que a lista ficou ali vazia, tá? Então, como que a gente pode implementar em Python um algoritmo dessa forma? Vamos dar uma olhada aqui. Eu abri então aqui a classe buscador, que eu tinha implementado antes com a busca sequencial, eu vou passar a implementar aqui também a busca binária. Busca binária, eu vou receber como parâmetro a lista e um elemento X que eu quero buscar na lista, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu tenho que saber. Lembra que a gente sempre está trabalhando com um pedaço da lista e a gente sempre vai dividindo por 2, né? Então eu quero saber quem é esse pedaço. Esse pedaço eu vou ter 2 variáveis que vão apontar para o primeiro elemento do pedaço e o último, que eu vou chamar de primeiro e último. Então o primeiro, inicialmente, eu quero que o primeiro seja eu quero na primeira iteração analisar a lista completa. Então o primeiro vai ser o primeiro elemento da lista, que é o índice 0, e o último vai ser o último elemento da lista, que é o comprimento da lista menos 1, né? Tá? Então, primeiro e último na primeira iteração comportam a lista inteira e depois a cada iteração eu vou mudando eles para dividir pela metade o tamanho da lista, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, enquanto eu vou querer repetir enquanto ainda tem algo entre o primeiro e o último, que vai chegar um momento que eles vão diminuindo e que eles vão ficar, vão passar, o primeiro vai ficar maior que o último, né? Porque daí quer dizer que a sublista é vazia e daí não achei o meu elemento. Então, eu continuo a execução enquanto o primeiro é menor ou igual ao último, porque enquanto o primeiro é menor ou igual ao último, ainda tem algum elemento dentro dessa minha sublista. Daí o que eu faço? Aí eu vou calcular quem é o elemento que está no meio, qual é o índice do meio? O índice do meio vai ser, é fácil, primeiro mais último dividido por 2, né? Primeiro mais último dividido por 2. Eu só tenho que tomar cuidado porque essa divisão por 2, se o primeiro mais último for um número ímpar,
vai dar um índice 0,5, né? Que não faz sentido um índice 0,5. Então eu tenho que pegar uma divisão inteira do 2. Ou eu posso colocar um int aqui antes disso, ou em Python tem esse barra que já faz a divisão inteira. Né? Tá, agora eu vou comparar. Se o elemento que está lá no meio da lista é igual a x, aí pronto, eu achei onde está o x e eu simplesmente devolvo o índice onde eu estou achando o x, que é o meio. Tá? Então, nesse é o caso feliz em que eu achei o meu elemento que eu estou procurando. Caso contrário, se eu não achei, o que pode acontecer? Aí tem dois casos. Ou o x é menor que o elemento que está lá no meio da lista, e se ele é menor, daí eu tenho que procurar na metade esquerda, na primeira metade da lista, né? Para procurar na metade esquerda, aqui eu vou pegar o último, em vez de ser o último anterior, o último vai ser uma posição à esquerda no meio. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui. O último recebe meio menos 1. Tá? Não preciso colocar no meio, porque o meio eu já vi que não é, né? Então, uma posição antes do meio, o último recebe meio menos 1. Caso contrário, ou seja, se não é nem... Lista de meio não é igual a x e não é menor que x, significa que é maior que x. Se é maior que x, daí eu tenho que procurar na metade da direita. Como que eu posso fazer? Eu vou fazer a variável primeiro e para uma depois do meio. Primeiro recebe meio mais 1. Né? Eu não preciso olhar mais para o meio, porque o meio eu já vi que não é. Tá? Então, daí eu vou repetindo isso. Se em algum momento eu acho, daí esse comando if já vai fazer o return e devolvendo que posição que achou. Se por acaso vai diminuindo, esse meio menos 1 e esse meio mais 1 aqui vão fazer, em algum momento, aqui está o último e o primeiro, em algum momento eles vão trocar, assim, o último vai ficar menor que o primeiro. E daí quer dizer que o elemento não está na lista. Então, daí eu posso devolver para indicar que o elemento não está na lista aqui. Então, se cai fora desse while aqui, eu posso indicar que, devolvendo menos 1, que o elemento não está na lista. Tá? Então, vamos executar aqui para fazer um pequeno teste. Vamos primeiro criar uma lista. Tem que ser uma lista ordenada, né? Com alguns elementos aqui. Tá. Então, criei essa minha lista aqui, uma lista ordenada com esses elementos, e agora eu vou querer chamar aqui minha busca binária. Então, vou criar um buscador, vou chamar esse buscador de B, e agora fazer b.busca binária. Quero que você busque nessa minha, que chama lista, né? Um elemento, vamos supor, o elemento 100. Tá? Ele devolveu que está na posição 5. É isso mesmo? Deixa eu ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Certo, o 100 está na posição 5. Vou fazer mais alguns testes aqui. Se eu buscar o elemento 0, está na posição 1, certo? Se eu buscar o elemento menos 100, está na posição 0, certo? Se eu buscar o elemento 5.000, está na posição certa, o tamanho da lista é 8, então, se o tamanho da lista é 8, os elementos vão de 0 a 7, então 7 é o último, está certo, 5.000 é o último. Agora uma coisa importante, né? Vamos buscar algo que não está na lista. Então, 7.000, tá? Devolver o menos 1 para dizer que não está na lista. Ou vamos pegar os 70. 70 não está na lista, também ali devolver o menos 1 para dizer que não está na lista. Tá? Então, esse aqui é o algoritmo da busca binária. Agora, qual será que é a complexidade computacional do algoritmo da busca binária? Né? Pensar o seguinte... Eu lembro quando eu era criança, eu adorava uma série do Carl Sagan, um astrônomo americano, chamada Cosmos. E tem um episódio onde ele segura uma maçã na mão e ele fala, se você dividir essa maçã em 2 aqui, quantas vezes você precisa dividir a maçã em 2 até chegar num átomo? E a resposta era surpreendente, ele dizia que era 80. Se você cortar uma maçã em 80 vezes, sempre na metade, 80 vezes, você chega num único átomo. Isso ele está querendo dizer que uma maçã tem cerca de 2 elevado a 80 átomos.
né? Então, se a gente pensar que uma maçã tem 2 elevado a 80 átomos, quantas vezes a gente consegue dividir por 2 a maçã? 80 vezes. Isso, na verdade, é o log de 80, de 2 elevado a 80 na base 2, que é o 80, né? Então, se a gente pensar na busca binária, dada uma lista de n elementos, quantas vezes a gente vai ter que fazer essa comparação, quantas vezes vai executar esse while aqui, até chegar num único elemento, que é o pior caso, é a gente ter que cortar essa lista em 2 várias vezes até chegar num único elemento, né? Se a lista tem n elementos, quantas vezes a gente consegue cortar em 2 até chegar em apenas 1? E, na verdade, é log de n na base 2, tá? Então, a gente vai ter que, no pior dos casos, fazer log de n na base 2, comparações ali do x com o meio, para encontrar esse elemento. Se a gente lembrar naquele exemplo da lista telefônica, né, que era uma lista telefônica de 2 milhões de elementos, e eu dizia que cada comparação, por exemplo, demorava 1 milissegundo, e a gente viu que a busca sequencial demorava muito tempo, vários minutos para encontrar. No caso da busca binária, eu calculei aqui, usando uma calculadora, eu vi que o log na base 2 de 2 milhões é 20,9. Então, portanto, com menos de 21 iterações do while, a gente vai conseguir chegar em qualquer elemento da lista telefônica ou eventualmente dizer que a tal pessoa não está na lista telefônica. Então, a gente vai conseguir dar uma resposta em menos de 21 milissegundos, que é um tempo muito bom, né? O ser humano nem percebe 21 milissegundos de tão rápido. Então, a gente vê que diferentes algoritmos aí têm uma complexidade diferente e isso é muito importante na hora de escolher um algoritmo, né? Então, a conclusão que a gente chega é que a busca binária é um algoritmo bastante eficiente, por isso ele é muito usado aí em computação para encontrar coisas, fazer buscas, né? Em particular, ao estudar a eficiência de um algoritmo, é interessante a gente ver duas coisas. A gente analisar a complexidade computacional de forma matemática desse algoritmo e também realizar experimentos medindo o desempenho, né? Então fica aí uma lição para você. Pega uma lista bem grande, uma lista de 100 mil elementos ou 1 milhão de elementos e faz uma busca sequencial, mede o tempo que demora e faz uma busca binária, mede o tempo que demora. Então, é isso.